te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui dar continuidade, né, no nosso nossa devocional, juntas buscando a presença de Deus. Se for possível, você abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, 13, do 13 ao 16, certo? Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nessa manhã, quando eu estava vindo, né, assim, a gente estava, né, na campanha, a gente estava vindo e a gente estava orando, e o Espírito Santo do Senhor, de Deus, né, me lembrou desse texto sobre sal, né, assim. E se você observar aqui o Senhor falando para nós, né, para os seus discípulos, para nós, veja que o Senhor, ele não diz, eu quero que vocês sejam, né, como o Senhor diz lá no livro de Mateus 16, quando o Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí é uma ordem de Deus, o que devemos fazer. Mais uma vez, domingo a gente estava no culto e a gente estava ministrando o que nós somos, né? O que o Senhor nos chama, qual o nome que o Senhor nos chama, né? Assim, como Deus quer que nós saibamos, né? Quem somos nele, né? Assim, quem, né? Assistiu à ministração domingo, pode entender, né, assim, essa palavra que eu estou falando. E quando venho aqui, o Senhor diz assim, vocês são o sal da terra. O Senhor afirma o que nós somos nele, em Cristo Jesus. E como, né, a gente viu e ministrou o Espírito Santo ao nosso coração, né, de quem somos, mas Deus requer de nós aquilo do que Ele nos chama. Ou seja, Ele diz assim, vós sois o sal da terra. Ele afirma quem é, Ele quer que eu e você conheça, saiba, né, o que nós somos nele, mas Ele vai dizer assim, porque eu e você é sal da terra, a gente tem que fazer algo, né, assim. E aí ele diz assim, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, se o sal ele não estiver dando sabor, porque eu como nutricionista, né, assim, e eu sei que outras pessoas, mesmo sem ser nutricionista, podem conhecer, né, as propriedades que o sal tem. O sal não só tem a propriedade, né, de dar sabor, mas de conservar os alimentos, né? A gente sabe, antes de inventarem, né, de construir as geladeiras, freezers, né, assim, era uma maneira de conservação. Por isso que existe, né, carne seca, né, como São Paulo chama, a gente chama aqui carne de sol, carne salgada, a carne de charque, né, que é a carne
de boi, tá certo? Que foi acrescida o sal. E daí ela passou pelos processos de salga, né? Assim. E aí o sal, ele conserva a carne. Se você pegar a mesma carne e não acrescentar o sal e deixar ela fora da geladeira, né? Assim, ela vai se estragar. O sal, ele tem, dentre as suas funções de dar sabor, ele também tem de conservar o alimento. Será que eu, sal da terra, nós estamos dando sabor? Será que nós estamos fazendo o que o sal é, a propriedade que o sal tem de conservar? Ou eu e você tem sido uma pedra de tropeço, ou eu e você tem sido uma pessoa em que não tem um testemunho vivo de Cristo e alguém nem se converte e nem se mantém no evangelho porque você não tem feito esta função, a função de conservar alguém nos caminhos do Senhor. Dentre também sabor, conservação do sal, ele também é curativo, né? Geralmente, né? Assim, em meio a um corte, em meio, né, até as medicações, né, assim, elas são acrescidas de iodo, né, assim, do sal, né, assim, para que ela venha a trazer cura, né, ao ferimento, cicatrizar, né, o ferimento, porque ele também tem essa propriedade, né? Quem não já viu? Quem não já ouviu? Alguém que levou um corte, alguém que tem uma ferida, né? Assim, vai ao mar, né? Claro que a gente não é aconselhável porque o mar é muito poluído, né? Assim, mas no sentido do mar, o sal, né? Que contém no mar. Porque uma das propriedades também do sal é cicatrizar, formar uma película, né, de que, por exemplo, quando você leva um corte e você coloca sal, você automaticamente vê que estanca, né, como a gente diz, o sangue, deixa de fluir o sangue. Será que você tem sido utilizado dessa maneira para curar outras vidas? Ou você sabe que, porque o Senhor diz, e a palavra dele é a verdade, né, que ele diz, você é sal, mas você só tem o conhecimento de que você é sal, mas você não tem dado sabor. Você não tem conservado a vida de alguém. Você não tem sido utilizado como cura para a vida de alguém. E entre também a propriedade do sal, também quando a gente come, quem é que nunca comeu uma comida salgada? E o que é que acontece após você comer uma comida muito salgada? A gente tem a tendência de tomar muita água para saciar, porque ele produz, né, assim, essa sede excessiva, né, quando nós comemos algo muito salgado. E por isso que Deus, ele diz que somos sal. Porque através da nossa vida, ele deseja que nós, né, como sal da terra, venha fazer com que as pessoas tenham sede de Deus, de buscar a presença de Deus. Uma das coisas que eu fico muito maravilhada quando meu esposo, né, assim, quando o conheci, ele não era evangélico, não era crente, e eu ainda muito nova, mas sempre crendo na palavra de Deus, que é a verdade. E prestes a acabar, né, o namoro, porque ele não era evangélico. E ele veio a se converter, né, mas eu não disse isso a ele, não foi que impôs isso para ele, não. Né, o Espírito Santo de Deus o alcançou, porque ele já era predestinado, né, a ser salvo. E aí eu me lembro que uma das falas dele, ele dizendo para mim, ele disse, Adriana, uma das coisas
que me fez eu sentir essa vontade de conhecer esse Deus que você serve. Era a maneira que você falava, né? Assim, era tão real, era como um amigo real, como quem fala, né, assim, comigo, com um amigo, né, assim, essa intimidade que você tinha com Deus me atraía de uma maneira assim tremenda que eu ficava dizendo, eu quero conhecer esse Deus que ela mostra, que ela demonstra com a sua vida, que ela testemunha com a sua vida. Eu não vivia pregando direto para ele, não, né, assim, mas sempre, né, e principalmente com a minha vida, eu evangelizava a vida dele, né, assim, e eu fiquei observando, por quê? Porque o Senhor, né, que diz que nós somos sal, Ele quer que eu e você desperte na vida de alguém o desejo de ser sedento pela fonte das águas, que é Jesus. Será que nessa manhã, eu sei que talvez você entrou na espera de uma palavra profética, de o Senhor falar com você. Mas sabe, querido, que Deus continua falando, independente de estar aqui me usando simplesmente para dizer, recebe essa bênção, recebe isso, Deus está mandando te dizer isso. Sabe, querido, nessa manhã, Deus quer que você entenda que você, como sal da terra, você tem que agir como tal, né? Como o que o sal faz, né? As propriedades que tem o sal. Será que você tem, através da sua vida, levado alguém a estar sedento em beber da fonte da água viva, que é Jesus? Tem pessoas, né, algumas pessoas, né, que eu sei que diz que eu falo muito e tal, tudo, mas existem pessoas que eu estou falando, eu estou ministrando, e aí eu paro de falar e eu digo, tu estás ouvindo? Tô, né? Se eu falo alguma coisa, não, eu só quero ouvir. Eu quero ouvir, é muito bom ouvir tu ministrar, é muito bom ouvir você falar, é muito bom ouvir essa palavra de Deus. É muito bom, né, assim, poder, né, assim, ser despertada nessa área na nossa vida. E a Bíblia, e eu pude entender, né, assim, eu disse, Senhor, obrigado. Porque muitas vezes a gente vai ter que salgar mesmo, salgar a vida de alguém com alimento ao ponto que essa pessoa, né, fique tão sedenta de beber da água. Vai ter momentos que Deus vai usar a sua vida, né, como o sal para conservar alguém, né, no Evangelho. Alguém que muitas vezes, pelas provas, pelas situações da vida, pelas angústias, pelo o problema que está passando, muitas vezes está se sentindo cansado, fraco, né, fraca ou fraco, né, assim, desanimado, querendo desistir, e você vir com a palavra. Vir com a palavra de Deus para conservar aquela vida, né, no propósito, até chegar ao propósito de Deus na sua vida. O Senhor diz, vós sois a luz do mundo. Ele não diz, né, assim, se transforme em luz, seja luz. Ele diz que nós somos, ele afirma o que nós somos sal, nós somos luz do mundo. Eu tenho um privilégio, óbvio, né, assim, Deus é maravilhoso. Deus me escolheu realmente antes do ventre da minha mãe, né, assim, uniu propósitos, né, assim, e eu tenho o privilégio, né, de o Senhor dizer que eu sou luz. E aí, com tudo que Deus faz, é muito grande, é muito perfeito, é muito maravilhoso, é muito bom, né, que ainda no meu nome, Adriana Luz da Rocha, né? Ou seja, né, as pessoas já ficam impactadas, né, e aí eu lembro até na minha profissão, quando eu, né, entrava, né, para fazer as visitas, e algumas pessoas, né, assim, falavam, né, que quando eu entrava
causava um impacto, assim, e muitas vezes, né, assim, eu estava orando ali porque alguém perguntava, né, se eu era pastora, se eu podia trazer uma palavra, orar, mesmo pessoas descrentes, e eu dizia, posso, né, assim, e ali a gente orava junto, e quando alguém olhava, né, no meu jaleco, né, assim, e via, né, o meu nome, aí, entendi agora, né, assim, Tosta tinha que ser, né, assim, mas eu sempre deixei claro que não era o nome, o meu sobrenome, né, assim, que fazia eu brilhar, só ter o nome Luz, né, assim, mas eu desejava agir como tal, agir como luz no mundo, agir como sal da terra, que muitas vezes tem pessoas, né, que diz, nossa, pastora, essa palavra que a senhora deu foi aqui, ó, na jugular, Deus deu, né, na minha jugular, né, assim, brincando, porque ela penetrou, sabe, que é aquela palavra que vai trazer cura para a tua vida. Essa palavra que talvez Deus nessa manhã esteja me levantando para a sua vida e dizendo, você, Adriana, é sal. E você é da propriedade de sal. Você vai conservar a vida de alguém. Porque alguém está aí, ó, desanimado. Alguém está entristecido. Alguém está dizendo, Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação. Senhor, parece que está sendo além das minhas forças. Senhor, eu não sei se eu vou poder suportar. E o Senhor está dizendo para você, você vai sim suportar, filha. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. E os planos do Senhor para a tua vida não são frustrados. Às vezes, nós, né, assim, como no louvor as meninas me fizeram companhia, né, a gente estava na campanha, e aí terminou a oração e a gente começou a louvar e uns hinos que estavam na rádio, e depois cantou um hino que Aline Barros, sonda-me, ó Deus. E naquele momento o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração e eu comecei a ministrar uma oração, né, para minha vida, para a vida de cada uma que estava ali. Porque muitas vezes a gente diz, Senhor, sonda, né? Sonda o meu coração. Mas muitas vezes a gente diz, Senhor, quebranta fulano. Senhor, transforma a vida de fulano. Senhor, né? Muda a vida de fulano. Quando nós precisamos dizer assim, Senhor, renova-me. Porque o Senhor sonda o meu coração. Transforma, Senhor, esse sentimento que eu estou. Usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória. E aí o Senhor diz, né? Você é sal, você é luz do mundo. Você tem que brilhar, querido. Eu escutei aqui no meu trabalho uma pessoa falando, né? Assim, a gente tinha dado uma palestra e aí quando nos reencontramos aqui de novo, a pessoa falou assim, tudo bom? Fez aquela alegria como que me conhecesse há anos. E eu respondi, né, porque eu sou bem assim comunicativa, eu respondi bem agradável assim, oi, tudo bom? Então eu querendo saber de onde me conhecia, pelaquela alegria toda, né, assim. E a pessoa fez, tu és evangélica, né? Eu disse, sim, sou, mesmo assim. Ela falou assim, é porque desde a primeira vez, da primeira reunião que eu ouvi tu falar, tu me impactou de uma maneira assim, a tua presença, quando você chega, impacta, tem algo que eu não consigo realmente dizer, expressar, mas é algo diferente. E eu disse, Senhor, obrigado, porque a luz, ela tem que brilhar. Ela tem que brilhar, ela tem que fazer a função que ela é. Não entenda esse testemunho que eu estou dizendo como, né, assim, nossa, ela é metida e tal, tudinho. Não, não leve por esse lado não, viu, querido? Que eu não estou falando aqui de beleza, não estou falando aqui de cursos, de posição, não estou falando nisso não. Estou falando que a palavra de Deus diz que a gente tem que brilhar. A gente tem que dar sabor, a gente tem que conservar, a gente tem que fazer a diferença. Será que eu e você está fazendo isso? Porque Deus diz que vós sois, nós somos. Ele não diz, eu quero que vocês brilhem, eu quero que vocês sejam luz, dizendo, expressando o desejo de Deus. Ele afirma o que nós somos. Sal
da terra. Mas a gente muitas vezes diz, eu só pego essa parte. O Senhor disse que eu sou sal da terra. Mas o que o sal faz? Quais as propriedades do sal? Qual a função da luz? A luz, ela brilha, querido. Você não consegue encontrar algo que você perdeu, algo que está no escuro, se você não colocar uma lâmpada, uma vela, né, para clarear, mostrar o caminho. Essa é a função, querido, que a gente precisa entender, que nós precisamos ser luz, a gente precisa brilhar. E aí, sabe o que ele diz? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, ele diz, sabe, né? As pessoas vão ver você brilhar, filha. Porque ele diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Por isso que eu entendo quando alguém diz isso. Eu não tomo como vaidade, eu como, né, para o outro lado. Mas eu entendo, querido, né, como a palavra de Deus diz. Porque ele diz que eu sou a luz do mundo. E aí essa luz, ela tem que brilhar diante das pessoas. Diante das pessoas. E ele ainda continua. Para que vejam as boas obras e glorifique o Pai. Né? Glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que nessa manhã, né, como sal que eu sou, como luz que eu sou, eu quero declarar, né, a palavra de Deus, que é a verdade na sua vida. Ela é a verdade na minha vida. Você tem que conservar, você tem que dar sabor. Querido, tem gente que, né, assim, tem orado, tem pedido para outra pessoa orar pelos seus familiares. Será que alguém olha para você e diz assim, esse sal aí tem que ser jogado, pisado pelos homens, porque nem dá sabor, nem conserva, não faz nada, não cura. Porque às vezes você, né, assim, dentro da sua casa, porque tem gente que quer ser bênção, quer evangelizar fora, comece na sua casa, de dentro da sua casa. Será que você está dando sabor? Ou alguém está olhando para você e diz, nossa, né? Às vezes, né, você diz, não quero nem chegar em casa, não no sentido de morte, né? Porque eu já sei a cara feia de fulano. Já sei, quando eu olhar para fulano, né, assim, já sei que é só uma cara de tristeza, de amargor, né, de murmuração, só tá o tempo todo murmurando, tudo tá ruim, tudo tá, né, assim, não consegue se alegrar com nada. Ou será que em meio a uma situação tão difícil você está brilhando porque você é luz? Você está brilhando que você possa, né, fazer com que diante dos homens sejam conhecidas as suas obras. Sejam conhecidos que você é luz e você brilha, que você é sal e que você dá sabor. Né, meu esposo, eu louvo o Senhor que aí meu esposo, né, a gente, mesmo eu no trabalho, ele fica ligando para mim e uma das coisas que ele fala, ele diz, amor, só em ver, né, assim, né, você, amor, assim, chega, traz uma paz, né, uma segurança no meu coração, né, assim, eu não vejo a hora, né, de você chegar. Sabe, querida, assim, e aí você deve dizer, não, então ela não tem problema, tenho sim. Mas sabe que nós precisamos saber que a luz tem que brilhar. Aqui no trabalho, eu tive uma crise, né, assim, de fígado. E daí, né, assim, eu comecei, né, a vomitar e tal, tudo, eu fiquei me sentindo mal. E eu entrei na sala, né, assim, e alguém falou comigo e eu continuei sorrindo. E a pessoa fez, Adri se sentiu mal. Como assim? Que horas foi isso? Né, assim, aí a outra pessoa fez, nossa, como tu és especial. Porque não é possível, meu Deus, tipo, agora eu estava te sentindo mal. E não tem quem diga, né, assim.
Claro que tem, né, umas partes, né, que, né, como a gente vê nesses stories, a gente é tão forte, né, assim, que às vezes as pessoas esperam tanto essa fortaleza que parece que a gente não tem o direito, né, de muitas vezes ficar doente, gripado, seja lá qualquer uma outra coisa. Amém, glória a Deus. Cris, né? A pastora Cris está dizendo que tem a irmã que está aí assistindo. Amém, né? Que Deus abençoe a você aí que está assistindo, né? Ouvindo essa palavra, né? De Deus, que o Senhor, né? Abençoe a tua vida nesse dia, né? Assim, é, é crente, porque ela diz que é uma irmã, né? Assim, que Deus abençoe, né? Que essa verdade que é a palavra de Deus, que a gente venha brilhar, né? Diante dos homens, a gente venha entender, né? As propriedades do sal, porque não adianta só ser sal, não adianta ser só luz, nós precisamos brilhar, nós precisamos, como sal, conservar, dar sabor, trazer cura para as outras vidas. Foi isso que o Senhor disse. Ele disse para que a luz de vocês brilhe entre os homens. Ou seja, né, assim, as pessoas têm que ver que você brilha. As pessoas têm que ver que você é luz. As pessoas têm que saber que você é sal, que Deus vai utilizar a sua vida. Talvez, querido, Deus vai utilizar hoje nessa manhã como a propriedade de conservar alguém. Deus vai poder usar você para dar sabor à vida de alguém, ou seja, com essa palavra você poder, né, assim dizer ontem, domingo, né, a pastora Cris estava dizendo, nossa pastora, foi uma bezetação do céu a palavra de Deus, né? Como me trouxe vigor, né? Assim, e aí ela começou a mostrar, né, o que ela estava fazendo e eu disse, nossa, que coisa linda, né? Assim, inspiração do remédio do céu, que é a palavra de Deus, porque essa palavra traz cura para as nossas vidas. Que nessa manhã você também reflita, será que eu, como o Senhor me chamou, sal e luz do mundo, será que eu estou brilhando entre os homens? Ou eu estou sendo, sabe, alguém que está ofuscando, né? Sendo aquele instrumento que está escondendo a luz, ou se escondendo a luz e ninguém consegue enxergar, porque você não está brilhando. Será que você, né, assim como sal, pode dizer assim, ó, Senhor, me usa. Senhor, eu não sei o que essa vida está precisando, mas se ela está precisando de renovo, se ela está precisando, Senhor, de restauração, de conservação, da propriedade do sal, de dar um sabor, né, assim, e dar aquela, sabe, colocar uma pitadinha a mais, para que, Senhor, ela possa ter mais sede, né, assim, às vezes eu vejo, né, assim, campanha que a gente faz, o culto que a gente faz, né? Às vezes do nada que eu digo assim, não na liturgia, não marcado. Aí às vezes o Senhor diz, entra, faz uma live, entra, faz um culto. E algumas pessoas dizem, nossa, eu estava passando. E quando eu vi, né, assim, trouxe cura. Na pandemia foi o que mais aconteceu, né? Vidas que Deus salvou. Eu numa tela, a pessoa lá no outro lado, né, assim, pode se entregar a Jesus. Vida que estava em depressão, né, na cama, sem comer há dias, sem tomar banho há dias, né, assim, e alguém mandou um link para essa pessoa, né, pedindo para pelo menos só assistir, né, assim, ela testemunhou, né, assim, ela se levantou dali, tomou banho, né, comeu, né, assim, e a partir daquele dia, daquela palavra, querida, né, assim, um novo rumo na vida dela tomou. Oh, aleluia, porque é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para a gente ser pisado, ser jogado fora. É sal, mas não serve para salgar, para dar sabor, para estimular a minha vida a querer beber mais dessa fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. Que nessa manhã eu e você possa querer ser esse sal de dar sabor, ser essa luz que o Senhor diz que nós somos, né, para
clarear, iluminar os caminhos. Que Deus abençoe, que Deus te conceda um dia de excelência nesse dia, né? Que as copiosas bênçãos do Pai Celestial, né? Seja distribuída sobre a tua vida, que seja derramada sobre a tua vida, que a cura do Senhor, né, da alma, que muitas vezes nenhum remédio, né, vai curar, né, assim, fisicamente você está curado, mas emocionalmente tua alma, que o Espírito Santo de Deus chegue aí, né, assim, na tua vida, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo, sabe, força para a sua vida. Que esse dia seja luz, que esse dia seja tremendo na sua vida. Eu declaro no nome de Jesus um dia, né, onde a presença de Deus envolva a tua vida ao ponto que não haja espaço, né, para essa angústia, para esse pensamento contrário aos propósitos de Deus, aos sonhos de Deus para a tua vida. Eu declaro falência contra essa tristeza no teu coração, esse questionamento, essa visão de não conseguir enxergar que o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Que você, em nome de Jesus, seja alcançado pela alegria do Senhor. Amachandalarastuyama. Oh, oh, Espírito Santo de Deus, entra com a tua alegria nesse coração agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro a alegria do Senhor envolvendo a tua vida nesse momento. Todo espírito de tristeza saia do teu coração, porque você é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, que o teu renovo entre como flecha, Senhor, no alvo. Que o Senhor renove as forças dessa pessoa que está ouvindo agora, Senhor, essa palavra e está se sentindo desanimado. Pai, derrama da tua alegria sobre esta vida, sobre esse corpo, sobre essa mente, Senhor, agora. Ó Deus, traz a tua alegria, derrama, Senhor, com vestes de alegria. Tira, Senhor, essa veste de luto, essa veste de tristeza da vida agora da tua serva. Veste, Senhor, com vestes de alegria, porque a tua palavra diz. A tua palavra diz e a tua palavra é a verdade. Sobre a tua palavra, Senhor, eu ministro, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão me ouvindo agora, que talvez estejam dizendo, Senhor, eu entrei, porque assim, Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou me sentindo, né, cansada, Senhor, sabe, essa tristeza que não sai, porque esse problema não quer sair, né, da minha vida. Pai, visita agora. Veste com vestes de alegria a vida dessa pessoa, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração. Seja, né, esse agente abençoador. Continue você que esse agente abençoador de transmitir essa mensagem. Ela vai estar lá salva no canal, né? Que você curta, que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam ver a luz de Jesus brilhando na tua vida. Você como instrumento, né, do Senhor para outras vidas. Um excelente dia para você, no nome precioso de Jesus. Amém.